Cordial boa noite a todos. É com grande alegria que nós nos reunimos na casa de nosso Deus. Também uma boa noite, uma boa tarde ou um bom dia para você que está em casa e assiste agora o nosso momento de culto. Desejamos a você também uma bênção de Deus e que você possa ficar conosco durante o nosso culto de hoje. Aqui nós estamos celebrando o nosso 22º culto após Pentecostes, neste mês da Reforma, e queremos celebrar ao nosso Deus pedindo que Ele nos abençoe. A gente saúda de uma forma muito especial, vamos ver se eu não erro, o Paulo que está vindo junto com a Jennifer, esteve conosco semana passada, hoje o Paulo está nos conhecendo também. Deus abençoe você, Paulo, né? E as portas estão abertas. Aos nossos irmãos, então, desejamos a todos um abençoado momento de culto neste tempo de reforma e também no 20º domingo após Pentecostes. Logo após o nosso culto, em havendo possibilidade, faremos uma breve reunião de diretoria para dar seguimento aos trabalhos de nossa congregação e podermos finalizar bem o nosso ano, que sem dúvida foi muito abençoado. Nós conseguimos cobrir o nosso salão e já, quem quiser dar uma olhadinha depois ali, durante a semana, o senhor Jorge aí botou uma porta, né? Uma das portas aqui. Então, aos poucos nós vamos melhorando o nosso espaço, então precisamos sentar enquanto diretoria, planejar até o final do nosso ano e também o ano que vem. Deus abençoe então os nossos momentos, tanto o nosso culto, quanto também nossa reunião de diretoria logo após. Fiquem com Deus, queremos iniciar o nosso momento cantando. Vamos invocar a presença de nosso Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amados no Senhor, de coração sincero nos acheguemos diante de Deus, o nosso Pai, e lhe confessemos os nossos pecados, suplicando-lhe que em nome de nosso Senhor Jesus Cristo nos conceda o perdão. Façamos isso cantando.
desta vossa confissão, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus, e da parte e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, vos perdoo todos os vossos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O salmo para o nosso culto, nós temos no Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de vinho, e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como aos correntes do mundo. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Deus Todo-Poderoso, que és protetor de todos os que esperam em Ti, sem cuja graça ninguém consegue fazer nada, nem vale qualquer coisa perante Ti, concede-nos ricamente a Tua misericórdia, para que por Tua santa inspiração cogitemos do que é certo, e por Tua força também realizemos o mesmo, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Queridos irmãos, podemos sentar? Vimos aí que em algum momento do nosso culto nós tivemos participação da missa alemã, do tempo de Lutero, da Reforma, portanto, já que nós estamos no mês da Reforma. Mais tarde teremos mais uma outra partezinha. A primeira leitura hoje nós tivemos a partir do Salmo, e hoje nós não teremos a leitura do Antigo Testamento propriamente dito. Hebreus, capítulo 7, versículos 23 a 28. Alguém gostaria de fazer a leitura? Por favor, André. Há ainda outra diferença. Os outros sacerdotes foram muitos, porque morriam e não podiam continuar o seu trabalho. Mas Jesus vive para sempre, e o seu sacerdócio não passa para ninguém. E por isso ele pode, hoje e sempre, salvar as pessoas que vão a Deus por meio dele. Porque Jesus vive para sempre, a fim de pedir a Deus em favor delas. Por isso, Jesus é o grande sacerdote de que necessitamos. Ele é perfeito e não tem nenhum pecado ou falha. Ele foi separado dos pecadores e elevado acima dos céus. Ele não é como os outros grandes sacerdotes. Não precisa oferecer sacrifícios todos os dias. Primeiro, pelos seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Ele ofereceu um sacrifício uma vez por todas, quando se ofereceu a si mesmo. A lei de Moisés escolheu homens, que são imperfeitos, para serem grandes sacerdotes. Mas pela promessa feita com juramento, a qual veio depois da lei de Moisés, Deus escolhe o Filho, que se tornou perfeito para sempre. Ok, obrigado, André. Aqui nós temos, para o nosso momento de culto, essa leitura de Hebreus, né, que faz a gente pensar lá no Antigo Testamento, onde os sacerdotes intercediam pelo povo, né, para que ele tivesse o perdão dos seus pecados. Nós vemos aqui que o autor de Hebreus disse: agora a gente nós não precisamos mais de um sacerdote meramente humano, que tinha que repetir o sacrifício pelos seus próprios pecados e pelos do povo, porque agora nós temos Cristo, o que se deu em sacrifício uma vez por todas. Por isso nós somos cristãos. E ele, então, paga os nossos pecados, veio para salvar as pessoas, ou seja, nós, e por meio dele nós entendemos a vida eterna. Que nós guardemos essas palavras em nossos corações. Convidamos agora a acompanharmos a leitura do Santo Evangelho, mais uma vez um texto de Marcos, né? Vocês viram que perguntei qual seria o Evangelho do ano que vem, né? Enfim, já botei a resposta lá, né? Então vão lendo para o ano que vem o próximo Evangelho, que é o Evangelho de... vocês estão ficando bons, muito bem. E agora estamos andando com o nosso Evangelho de Marcos, mais um trechinho do Evangelho de domingo passado. Quem puder, coloque-se de pé, queremos ser reverentes diante de Cristo, o Evangelho. Marcos 10, 46 a 52. Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Jericó.
Quando ele estava saindo da cidade, com os discípulos e uma grande multidão, encontrou um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. O cego estava sentado na beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu alguém dizer que era Jesus de Nazaré que estava passando, o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. Muitas pessoas o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tenha pena de mim. Então Jesus parou e disse: Chamem o cego. Eles chamaram e lhe disseram: Coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Então Bartimeu jogou a sua capa para um lado, levantou-se depressa e foi até o lugar onde Jesus estava. O que é que você quer que eu faça? Perguntou Jesus. Mestre, eu quero ver de novo, respondeu ele. Vá, você está curado porque teve fé, afirmou Jesus. No mesmo instante, Bartimeu começou a ver de novo e foi seguindo Jesus pelo caminho. Até aqui, as palavras do Santo Evangelho. Queremos confessar também a nossa fé com o credo niceno. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tanto das coisas visíveis como das invisíveis, e em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e pela nossa salvação desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo na Virgem Maria e foi feito homem. Foi também crucificado por nós sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou segundo as Escrituras, e subiu aos céus, e está sentado à direita do Pai, e virá novamente em glória a julgar os vivos e os mortos, cujo reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, o qual procede do Pai e do Filho, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou pelos profetas, e numa única santa igreja cristã e apostólica. Confesso um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém. Queridos irmãos, podemos sentar? Próximo louvor nos prepara para a reflexão. A minha fé, Senhor, ponho em teu grande amor, em teu poder. Ouve ao que vem clamar e humilde suplicar, teu sempre sem cessar desejo ser. Meu coração sustém e guia em todo bem meu caminhar. Dá-me, ó Jesus, Senhor, por ti maior amor, só para teu louvor me vem guardar. Quando eu, Senhor, andar e triste vaguear na trevedor, ajuda-me, ó Jesus, e muda a sombra em luz, tornando leve a cruz por teu favor. E quando para mim a vida já ao fim eu vi chegar, ó Santo Salvador, nas tuas mãos de amor, sem susto e sem temor, eu quero estar.
Queridos irmãos e irmãs, que nosso bondoso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, estejam conosco no meditarmos em sua santa palavra. Queridos irmãos, nós sabemos que a cegueira é uma doença difícil de ser encarada, seja ela total ou parcial, já que uma pessoa com menos de 20% de visão, ela é considerada pela lei como alguém com dificuldade de visão, cega, né? Ela traz sofrimento. Cegos são pessoas com necessidades especiais e por vezes, por causa disso, são deixados de lado na sociedade e até, por que não, às vezes até na igreja. Mas há quem diga, por outro lado, que pior cego é aquele que não quer ver. É verdade, vocês conhecem esse ditado, né? Talvez por aí se possa compreender a divisão que nosso país enfrenta em termos de ideológicos, em termos políticos, econômicos e sociais. Estamos todos meio cegos, sem compreender bem o que acontece ao nosso redor. E ainda envoltos pela pandemia e dúvidas quanto aos tratamentos que temos à disposição. Mas há também a necessidade de considerarmos a cegueira espiritual. Ela atinge a todos os seres humanos, mesmo os fisicamente aptos para ver. Lutero, nós lembramos no mês da Reforma, que mesmo vendo, andava às cegas em busca de salvação. Com medo da condenação eterna, clamou a Santa Ana em busca de proteção no meio de uma tempestade. Depois disso, então, ele entra no convento para ver se enxergava melhor o caminho da salvação. Essas são algumas cegueiras do nosso tempo. Todas trazem angústias e sofrimentos. Já no Evangelho nós também temos um cego. O cego Bartimeu, ou filho de Timeu. Devido à sua cegueira, ele vivia à margem da sociedade. Margem da sociedade que segregava Bartimeu nos seus direitos fundamentais. Tanto na busca pelo sustento digno, já que ele esmolava, quanto na sua vida espiritual, porque também estava alheio à vida de culto. Afinal, ele ou seus pais deveriam ter pecado muito, terem sido grandes pecadores. Daí então, como punição, uma maldição, a cegueira. Assim pensavam muitos no tempo de Bartimeu. Pensavam muitos, mas nem todos. Não o filho de Davi, se vocês lembram o Evangelho. Nós precisamos nos encontrar com o filho de Davi também, para que ele faça o mesmo conosco, cotidianamente. Cure as nossas cegueiras, abra os nossos olhos da fé, para que também sejamos salvos e o sigamos, como fez Bartimeu, rendendo-lhe glórias, que é o que nós queremos fazer também. Do encontro do filho de Davi com o filho de Timeu, relatado na Escritura, um dos fundamentos da Reforma, nós temos grandes aprendizados para o nosso dia a dia. Em especial quanto ao amor e à atenção de Deus para conosco, em nossos clamores hoje, em nossos clamores atuais e diários. Que por estarmos por vezes perdidos na multidão de problemas, por estarmos perdidos pela multidão de pecados, somos às vezes impedidos de ver claramente com os olhos da fé, o Filho do Homem, que veio para estar em nosso coração, a fim de nós podermos segui-lo e podermos enxergar de novo a salvação. Precisamos nos lembrar do nosso encontro com o filho de Davi, com o mesmo do Evangelho. E eu diria que nós nos encontramos com este Jesus lá no batismo, o sacramento que cria em nossa fé no Salvador Jesus, quando ainda pequenos, quando ainda não enxergamos muito bem as coisas como elas são, se é que um dia, quando crescermos, enxergaremos. Ele já nos leva à fé e nos dá o perdão dos nossos pecados, nos colocando como seguidores do filho de Davi, aquele do Evangelho. Desse encontro no batismo, temos uma grande lição para a nossa vida, porque aprendemos que deste encontro no batismo, nós podemos trazer para a nossa vida os valores do encontro de Jesus com Bartimeu.
Aprendemos deste evangelho, deste encontro dos dois filhos, o de Timeu e o de Davi, que Deus ouve os nossos clamores, Ele ouve a nossa súplica, Ele não nos deixa sós, perdidos na multidão. Não somos apenas um na multidão, somos, na verdade, únicos e especiais para Deus. Ele nos fez, Ele nos regenera, Ele nos santifica. Ele não passa adiante de nós, voltando os olhos para longe, para ver passar de largo. Não, Ele não faz isso conosco. Mas Ele nos chama para si. Ele diz: onde você está? E atende às nossas necessidades, às nossas súplicas. Vejam o relato do Evangelho, quando Jesus pergunta a Bartimeu: o que queres que eu faça? Bartimeu responde: quero ver de novo, quero ver Jesus. E daquele momento ele tem um encontro com uma nova oportunidade de vida. Isso porque Jesus ouve o seu clamor, lhe dá atenção e lhe responde: vá, você está curado, porque teve fé. E ele fica curado e segue Jesus então. Sua vista foi aberta da enfermidade física e espiritual. Então, ele passa a seguir Jesus. Por quê? Porque ele foi resgatado da sua indignidade espiritual, tendo seus pecados perdoados. Isso acontece conosco também. Jesus nos resgata da nossa indignidade de pecadores para nos transformar em perdoados e amados por Deus. Ele também pôde ver a salvação em Jesus com os seus próprios olhos. O filho de Davi estava ali diante dele. Que bom sabermos que assim Deus trata a nós também hoje. Ele abre os nossos olhos da fé. Ele se compadece de nós também. Nos conhece pelo nome e nos chama pelo nome, já desde o batismo. Então Ele nos toma pela mão e nos faz seguir na caminhada da vida, nos perdoando diariamente e abrindo as portas do céu pelo sacrifício de Jesus em nosso favor. Então, irmãos, clamemos hoje e sempre a Jesus, mas clamar a Jesus nem sempre é fácil. Vejam bem, nem sempre é fácil. Muitos tentam nos calar. Vimos o que aconteceu com Bartimeu. No Evangelho, muitos queriam que Bartimeu se calasse, não procurasse o filho de Davi. Talvez por não conhecerem a Jesus também, nem saberem o que ele significa. Não saberem o que significa Jesus, o filho de Davi, para as suas vidas. Por muitos serem cegos espiritualmente, querem cegar os demais, para que eles também não vejam o filho de Davi. Então, no passado e hoje, continua sendo muitas vezes difícil clamar ao filho de Davi. Na verdade, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Logo, muitos e muitas situações tentarão fazer com que nós nos calemos, nós deixemos de proclamar Jesus, para que fiquemos à beira do caminho, à margem, sem salvação, o que nós não queremos, não podemos e nem precisamos viver. Situações de pecado do mundo, da nossa carne, tentarão nos silenciar, mas lembremos que Jesus ouve o nosso clamor. Jesus ouve o nosso clamor e nos atenderá pessoalmente. Então poderemos responder como o filho de Timeu, que queremos ver de novo, mais uma vez, que estamos arrependidos, que queremos estar diante do filho de Davi, ter de novo os olhos da fé abertos para vê-lo, reconhecê-lo e crer nele. Lutero, voltando à temática da reforma, podemos dizer que teve os seus olhos da fé abertos pela palavra de Deus, pela palavra do filho de Davi, que afirma que o justo viverá pela fé, um destaque da reforma. Fé em Jesus, o filho de Davi,
aquele que abre os nossos corações e mentes para nos alcançar, para nos entregar a salvação que Ele nos trouxe. Salvação pela graça, uma graça sem mérito, um presente merecido de Deus. Mesmo estando a nós, muitas vezes, como o filho de Timeu, largados à beira do caminho. Por vezes, aguardando migalhas espirituais, que até podem dar alguma falsa sensação de saciedade, mas nos manterão cegos em nossos delitos e pecados. Quando nos encontramos com o filho de Davi, isso não acontece. Por que essa transformação é possível? Porque Jesus é o filho de Davi, que vive para sempre. Ouvimos na leitura de Hebreus. Ele, o filho de Davi, com a sua palavra, foi a causa da reforma. Seu sacerdócio, diz Hebreus, ele não passa para ninguém. Santos, indulgências, qualquer coisa que queremos inventar para conquistar a salvação. Não, nada disso resolve o nosso problema. Por isso ele pode, hoje e sempre, Jesus, o filho de Davi, salvar as pessoas que vão a Deus por meio dele. Por isso Jesus pode, garante a salvação de todos nós que nele cremos. Ele nos leva ao Pai Celeste, porque ele, Jesus, vive para sempre. Desde a tumba vazia, do domingo de Páscoa, ele vive para sempre. Está à direita do Pai intercedendo por nós. Que maravilha, não é verdade? Ele não é como os outros sacerdotes, que precisavam oferecer sacrifícios por eles e repeti-los pelo povo. Não. Ele, Jesus, testifica a Hebreus, se ofereceu em sacrifício, uma vez por todas, a si mesmo, em teu e meu favor, lá na cruz, onde nos purificou, nos lavou de todos os pecados, para que andássemos hoje com os olhos da fé abertos e fixos na cruz, onde de fato e de verdade temos e encontramos a nossa salvação hoje e sempre. Por isso, clamemos sim a Ele, ao Filho de Davi, ao Salvador Jesus, e só a Ele é necessário. Ele ouve o nosso clamor. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, porque é Ele que nos salva. Ele, por meio da sua palavra, nos abre os olhos da fé para crermos nele e termos a vida eterna. Que Deus permita andarmos em comunidade, em igreja, em família, individualmente, com os olhos da fé abertos, por termos nos encontrado com Jesus Cristo, o Filho de Davi, o teu e meu Salvador. Amém? Queridos irmãos, teríamos neste momento as ofertas, mas temos feito de deixar para o final do nosso culto. Então, lembramos que nossa oferta é sempre um ato de gratidão a Deus. Ninguém precisa fazê-lo por tristeza ou por necessidade, mas Deus ama quem dá e dá com alegria. Quem veio preparado para a sua oferta pode fazê-lo no final do culto, e os irmãos de casa podem fazê-lo por meio, então, do contato com a nossa diretoria. Por favor, queremos lembrar de uma forma muito especial, né, os aniversariantes dessa semana. Nós temos a Marina, né, durante a semana, a nossa chefa, né? Deus abençoe você, Marina, te dê sempre o desejo de servir a nosso Deus e ser exemplo de fé e vida. Já o filho da Marina e do Abraão, né, estará de aniversário em breve. Queremos também incluí-lo, antecipando um pouco, né, a comemoração, já que seria domingo, isso, né? E domingo nós não estamos tendo cultos. Queremos lembrar, interceder pela dona Claunira, está passando um momento de incerteza, de enfermidade, né? Deus queira que dê bem os encaminhamentos, né? As tratativas pensadas ali, e que então ela possa se recuperar muito bem. Queremos incluir também a família Engels, que é lá da comunidade da Cruz, teve o falecimento da dona Olga Helena durante a semana. Queremos que Deus conforte a família enlutada nessa semana. Pergunto, temos algum pedido, agradecimento a fazermos, colocarmos? Por favor.
Jennifer. Lorena? Isso, Lorene. Faria da Silva, que ela é para ter alta amanhã e seguir com tratamento aí. Perfeito. Deus possa acompanhá-la então. Forças. Algo, pois não, Marli? Ela andar, filha da minha colega, fez uma cirurgia agora à tarde. Opa. Tem uma observação no hospital, ele saiu tudo 10 anos já ela tem. Amém. Ela sempre no lugar de oração. Certo. Forças então para Dandara e para Lorene. Algo mais? Falemos com Deus em oração. Quem puder, coloque-se de pé. Querido e gracioso Deus, obrigado por nos fazer teus filhos, teus seguidores, por teres aberto em cada um de nós, pelo batismo, pela palavra, pelos teus sacramentos, a fé e os nossos olhos. Senhor, que nós possamos sempre dirigir a nossa vida guiados por Ti, por estarmos Te seguindo e Tu manteres os olhos da nossa fé abertos, certos da salvação que Tu nos conquistaste lá na cruz. Senhor, perdoa quando fraquejamos, quando queremos mais ficar à beira do caminho, e permita que nós possamos, pela ação do Teu Espírito Santo, sempre estar vivos na fé e desejosos de Te louvar e Te render graças. Também queremos Te louvar, Senhor, pelos aniversariantes da semana, a Marina e o Gustavo, que fará em breve. Senhor, fica com esses aniversariantes, ampara, conforta, direciona e dá, acima de tudo, ânimo para Te servirem. Queremos que Tu receba nossas intercessões em prol dos enfermos que aqui lembramos, a Lorene, Dona Claunira, a Dandara, e pedir, Senhor, que Tu estejas com os médicos que bem possam tratar, cuidar, e que todos possam se restabelecer em sua saúde física, para juntos podermos dar glórias a Ti por esta bênção em suas vidas. Consola a família Engels pela despedida, pela partida de Dona Olga Helena, de que eles possam também, certos dela ter se encontrado com Jesus, o filho de Davi, permanecido nessa fé, ter herdado a vida eterna. De qual forma, Senhor, conforta eles em suas angústias, em seu vazio de coração, na saudade que estão vivenciando. Ampara a todos, assim o pedimos e assim agradecemos. Também, Senhor Deus, Te louvamos e pedimos a Tua orientação, a Tua bênção sobre nossa diretoria, e pedimos também que Tu abençoes as nossas deliberações, bem como também a ceia que logo adiante iremos receber. Permita sempre sermos a Tua casa, aberta para que as pessoas possam conhecer o Teu amor e se encontrarem contigo, o Filho de Davi, nosso Senhor e Salvador. É em Teu nome, Jesus, que pedimos e agradecemos. Amém. Queridos irmãos, podemos sentar? Cantamos o próximo hino que nos prepara para a ceia. Deus abençoe o nosso participar na sua ceia. Digno és o Cordeiro de todo louvor, graças nós rendemos por teu amor. Tua seja a glória e o domínio também, para hoje e sempre. Amém, amém. Teus são os poderes e os tronos também, hoje e para sempre. Amém, amém. Glória nas alturas, na terra também. Glórias, aleluia, amém, amém. Meus irmãos, convido a quem puder colocar-se de pé para orarmos juntos o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores.
E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória minha. Semelhantemente, também depois da ceia tomou o cálice, e tendo dado graças, o entregou aos seus discípulos, dizendo: bebei todos este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão de todos os vossos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes, em memória minha. Queridos irmãos, que a paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. Queridos irmãos, podemos sentar, eis que tudo está preparado, o Senhor vos convida. Silenciosamente viemos à ceia, e depois o nosso músico pode fazer um fundo musical, e que nós possamos receber o corpo e sangue de nosso Senhor e Salvador. Amém. E o Paulo está nos visitando, que como congregado da São Paulo, da Martim Lutero, se quiseres participar, fique à vontade. Queridos irmãos, convido a quem puder colocar-se de pé, vamos dar graças. Toda vez que comemos este pão e bebemos este cálice, demos graças a Deus. Agradecemos-te, Senhor Deus Todo-Poderoso, por nos teres saciado com esta dádiva salutar, e pedimos a tua misericórdia, que ela frutifique em nós para a vigorosa fé em ti e fervoroso amor entre todos nós. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Irmãos, recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a sua paz. Amém. 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 Queridos irmãos, podemos sentar? Rápidos avisos. Primeiro, a grande alegria ter todos aqui, dá para dizer que a casa cheia, não é? Muito bom ter os irmãos aqui. Então, nós dando seguimento, logo depois do nosso culto, queremos ter uma breve reunião da diretoria, os integrantes da diretoria, por favor, permaneçam, não é? Também nada impede que outros queiram ficar na reunião, em princípio não tem nenhum tema mais complexo, né? Que seria particular e privado da diretoria, quem quiser pode participar. Nós lembramos, então, nós temos nosso culto às 20 horas. Queremos lembrar também que com a comunidade da Cruz, bairro Petrópolis, dia 2 de 11, dia de finados, né, ao meio-dia, o nosso horário lá no Jardim da Paz. Se alguém quer, e tem algum familiar sepultado no Jardim da Paz, quiser participar do nosso momento de culto lá, dia 2, estarei lá com o Jordan e talvez o Fernando, estamos vendo ainda quem vai me acompanhar, estaremos lá ao meio-dia. Temos aqui, até foi tema do nosso louvor na querência, desta quarta-feira. Aliás, convido a quem puder, reveja esse programa, né, da nossa Rádio Ecos de Galpão, sobre o livro de Concórdia. Foi uma reedição, e se alguém quiser comprar, é em torno de R$ 87, está em promoção, né, o preço de lançamento é 120, mas estão fazendo um desconto especial de lançamento, especialmente no nosso meio, né? Se alguém quiser adquirir o seu, tem este valor aí acessível, com bom desconto. Então, o livro de Concórdia, como a gente aprendeu na quarta-feira, é o conjunto de confissões de fé da nossa igreja. Então, se alguém quer saber o que um pastor luterano prega aqui no Rio Grande do Sul e outro lá na Amazônia, né, ali ele pode conferir se os dois estão pregando conforme a igreja luterana, né? E por quê? Porque lá estão a Confissão de Augsburgo, os catecismos, os artigos de Smalcald, a apologia da confissão, a fórmula de concórdia, a epítome da fórmula de concórdia e assim por diante, todos esses documentos, né, concentrados num único. Na verdade, nos nossos inários nós temos os catecismos e a confissão, mas aqui nós temos também todos estes, mais o catecismo menor, o catecismo maior e os mandamentos ali, todas essas questões para serem estudadas. Se alguém desejar e quiser adquirir, falem comigo, a gente providencia ou passa na editora Concórdia também, tranquilo. Na nossa reunião, então, da nossa noite de oração, segunda-feira, 10 horas, a ideia é juntos fazermos nosso momento de oração, cada um na sua casa, mas às 10 da noite.
Então lembramos aí a dona Claunira, que já vai ter feito mais alguns exames na segunda-feira, a Dandara e a Lorene, né? Obrigado. E para que eles também possam contar com as nossas orações e serem abençoados por nosso Deus e também sentir o nosso carinho e preocupação com eles. Desejamos a todos uma feliz e abençoada semana. A você que está acompanhando aí de casa, que Deus abençoe você. Fique conosco nessas outras atividades, nos outros mídias sociais, nos outros cultos. Nós que somos da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, Congregação da Paz. Nossos contatos também estão afixados no final do nosso momento de culto. Fiquemos todos com Deus e Ele nos abençoe. Uma boa noite a todos.